E aí, galera? Beleza ou não? Glória a Deus. Que bom estar com vocês. Que alegria poder fazer parte deste reencontro de vocês depois de todo esse tempo, como distrito. E a gente muito feliz de poder ver bastante gente, expectativa. Que louvor gostoso que a gente teve agora. Eu espero nem estragar agora, porque estava gostoso, né? Vou tentar não falar nenhuma besteira, terminar essa sessão bem. Mas que tempo bom que a gente está vivendo. E é muito bom poder estar com vocês, muito bom ser recebido por vocês. E espero que a gente tenha não só este momento, mas também uma noite muito proveitosa, porque o Senhor certamente tem algo preparado para nós. Eu queria, antes de mais nada, eu quero animar você. Pensa num cara que quer animar você, sou eu gosto de animar as pessoas. Com o que eu vou animar você? Eu escrevi um livro. Isso não é para animar você porque o livro é bom. Isso é para animar você porque se eu conseguir escrever um livro, você consegue fazer qualquer coisa na tua vida. Mas eu trouxe alguns exemplares, está lá na saída, se você quiser levar para sua casa, abençoar a nossa casa, a nossa família. Eu também sei que você vai ser abençoado, porque o Senhor colocou algo no nosso coração e a gente tem repartido, e o Senhor tem nos usado também através disso. Queridos, eu quero compartilhar com vocês, quero ser fiel ao nosso tempo. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 3. E nós vamos ler a partir do verso número 1. Está aí ou não? Beleza, dadas as apresentações, o versículo que está no coração, o que gosta de fazer, o livro. Vamos começar agora? Amém? Você está aí ou não? Quer parar mais 5 minutos, dar uma respirada? Então beleza, então vamos comigo. Marcos capítulo número 3, verso número 1. De novo, não é por acaso, é de novo. Jesus, ele entra na sinagoga. E estava ali um homem que tinha a mão ressequida. E eles estavam observando a Jesus para ver se ele curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então ele perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu e a mão foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos nessa tarde. Podemos sentir a Tua presença, Pai, mas agora nós queremos que o Senhor fale conosco de forma poderosa, de forma abundante, Pai. Estamos aqui, Pai, para falar sobre legado, Pai, mas tudo que temos foi o Senhor que deu, Pai. Tudo que podemos fazer, Pai, é o Senhor que confiou a nós, Pai. Então nessa tarde, libera mais uma porção sobre as nossas vidas e nos impulsiona para o centro da Tua vontade, para que possamos de fato viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Conta a história que tinha 4, para não falar 3, 4 sapos na beira de uma lagoa. E tinha o pai e o filho estavam pescando, dando uma olhadinha no sapo. E daí o pai perguntou para o filho: filho, tem 4 sapos ali. Se um decidir pular na água, quantos ficam? E daí o filho falou assim: pai, 3. Ele falou assim: não. Ah, não, pai, não fica nenhum, porque se um decidir pular, todo mundo pula. Eu falei assim: não, filho, ficam todos, porque decidir pular não é pular. O simples fato de tomar a decisão,
O simples fato de ter alguns conceitos, o simples fato da gente ter a nossa regrinha de vida cristã, de ir no culto de jovens no sábado, não ir na escola bíblica no domingo e aparecer no culto à noite, não te faz alguém que está marcando a tua geração. Infelizmente, meu irmão, essa geração é uma geração de sapo, que sabe tudo de infectologia, que sabe tudo de justiça, que sabe tudo de tecnologia, que sabe tudo de teologia, mas não dá conta de lavar uma louça em casa. Que vai lá na internet e coloca assim: pray to Afeganistão. É assim que fala. Nem inglês você sabe falar, meu irmão. E está orando pelo Afeganistão, mas não ora pela tua casa, não ora pela tua família, não ora pela tua igreja, não ora pela tua cidade. Mas nós decidimos fazer a diferença. Mas nós somos a geração que vai mudar o mundo. Meu irmão, deixa eu falar algo para você, já antecipando aqui, para a gente não perder tempo. Na hora que o Gui estava orando aqui, cadê o Gui? Subiu, não para a glória ainda, mas está lá. Ele citou Romanos 8,19. A criação aguarda, geme, chora ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu falar um negócio para você, jovem. Ninguém mais quer ouvir falar de Jesus. Se você gosta de falar de Jesus, meu irmão, não perca tempo. Ninguém mais quer ouvir falar de Jesus. As pessoas querem vê-lo. A gente tem muito discurso, a gente tem muita filosofia, a gente tem muita ideia, a gente tem muita bagagem, mas nós não temos de fato vivido aquilo que o Senhor espera que nós vivamos. Olha esse texto aqui, meu irmão. Os fariseus, eles estavam fazendo uma leitura sobre Jesus. Estava um culto rolando, eles estavam na sinagoga, na igreja, num sábado, né? Lá era sábado. E aqueles homens, eles estavam sapeando ali para ver o que Jesus ia fazer, o que Jesus ia falar, se Jesus ia se mover para fazer alguma coisa diferente, porque era sábado. Se Jesus ele ia ser, olha, tinha um homem ali, parecia, sabe, droga plantada, assistiu esses filmes já? Eles plantaram um homem de mão ressequida ali, parecia, vamos deixar esse aleijado ali, só para ver se esse homem vai curar. E eles ficaram ali olhando, falaram assim, hoje a gente pega ele, hoje a gente vai pegar esse homem, hoje a gente vai dar um jeito dele. E lá o coitado que tinha a mão doente, não tinha nada a ver com a história, estava lá no meio, com necessidades, precisando de um milagre, precisando de uma restauração na sua vida, talvez uma restauração na sua fé, porque um homem que tinha uma doença física, alguém que tinha uma limitação física, para um judeu naquela época, era uma pessoa de pecado, impura. E quando Jesus ele entra na sinagoga, aqueles homens que eram os homens de Deus, que não perdiam um culto, que sabiam todos os versículos de cor, que sabiam todos os rituais, eles não se atentam à necessidade, eles queriam ver o que Jesus estava fazendo, meu irmão. Essa é a droga da religiosidade, que está mais preocupado com o sábado, que está mais preocupado com o culto, com a programação que vai ter, quem vai pregar, quem vai cantar, se vai ter acampamento, se vai ter conferência, em vez de pessoas que estão precisando de algo. Jovem, eu não vim passar pano para você hoje não. Se você quer deixar um legado nessa geração, você vai ter que aprender a viver algo diferente do que a gente tem vivido. Porque ainda é pouco, meu irmão. Porque ainda é pouco. Eu tenho a convicção que é pouco. Eu não estou falando de você não, estou falando de mim. Se eu morrer
morrer agora. O Vandinho falou assim: e se eu fosse o último dia? Eu falei assim: eu não queria, porque eu quero mais, eu quero poder fazer mais, eu quero poder viver mais, eu quero poder ver os meus amigos, eu quero ver os meus familiares no pé do Senhor. Agora, o que você quer? Os religiosos da época queriam viver Jesus, ver Jesus. Talvez seja esse o problema. Quem não faz, tem problema com quem está fazendo também. Quem não tem a capacidade, quem não tem a coragem. Porque para deixar um legado, meu irmão, você vai ter que ter coragem. Se você quiser marcar a tua geração, Jesus, ele marcou a dele, meu Deus, marcou todas. Mas é preciso ter coragem. É preciso muitas vezes andar na contramão de tudo que você está vendo. Mas Jesus, ele não se incomodava, porque para Jesus o que era mais importante era restaurar a vida daquele homem, do que qualquer outra coisa que aqueles outros homens estavam esperando. A visão de Jesus naquele momento era: olha o que diz o verso de número 5. Jesus, ele está indignado, meu irmão, conduído, é o texto. Ele está irado, ele está falando assim: não é possível que vocês estão vendo um homem no meio da igreja precisando de um milagre, ou mesmo que não fosse ali, fosse fora, e vocês estão preocupados com o que vocês vão fazer depois do culto. Estão preocupados se vai ter cachorro quente na hora do intervalo? Estão preocupados com o pastor que vai vir pregar à noite? Se preocupe mesmo, que é a palavra de Deus para você. Mas muitas vezes nossas preocupações, elas estão tão limitadas à forma, que a gente esquece a essência, que a gente esquece o porquê que estamos aqui, e o porquê fazemos aquilo que estamos fazendo. Mas muitas vezes a gente não para pensar que no meio de nós existem homens e mulheres que estão secos, jovens, como esse homem. Jesus chama esse homem para o centro, não para que esse homem fosse exposto, era para mostrar a fé daqueles homens, estava mais seca do que a mão daquele homem. Para dizer: vocês não conseguem ver isso? Vocês não conseguem ver as necessidades, meu irmão? O que é deixar um legado? O que é marcar a tua geração? Qual é o teu conceito de marcar a tua geração? É ser famoso no Instagram? É poder ter influência sobre as pessoas? É poder ser chamado para pegar em conferências, tocar em conferências? É ter o seu ministério de jovens? É isso que é deixar um legado para você? Meu irmão, tem gente vendendo Rinodem, então, que está mais famoso que você. Tem gente que oferece uns negócios lá, não é pirâmide, mas vem aqui, chama o Aizão, que está arrebanhando mais gente que a gente. E nós que temos tudo aquilo que é poderoso, tudo aquilo que é único, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que o mundo precisa, a gente está olhando ao redor para ver o que vai acontecer, como esses homens estavam. Sendo que eles, de fato e de direito, eles eram detentores do poder de Deus daquela época. Eles tinham que bater no peito. Não, Jesus, nem rexi, Jesus. Guarda teu sábado aí, deixa que a gente resolve. E muitas vezes a gente tem vivido isso. A gente está preocupado em realizar, e se Jesus quiser fazer, Ele que desça. Por que a gente faz isso? Por que a gente perde tanto tempo? Por que a gente é tão negligente? Por quê? Quais são as nossas crises? Será que você olha e fala assim: não vai, não, é que você não me conhece, você também não me conhece, mano. Eu brinquei aqui, eu sou gago mesmo.
Sob pressão, meu irmão, você esquece, você não consegue falar comigo. Quer dizer, eu não consigo falar com você. Mas quando Deus quer fazer, meu irmão, Ele vai fazer. Ele vai usar da limitação, porque não é no teu poder, é no poder dEle. Não é na tua força, é na força dEle. E Ele usa a vida de homens e mulheres na palavra, que Ele fala assim: eu vou usar esse. Eu vou fazer um negócio agora. Não deixe. Eu vou pegar esse filho do Zé Ninguém com coisa nenhuma, eu vou usar ele. E quantos são os homens que não tinham expectativa, que não tinham esperança, que não tinham o favor nem da sua própria casa, mas Deus os usa para fazer propósitos extraordinários. Por que Ele não pode fazer isso com você? Ele não faz porque você só decidiu, mas não foi. É decidir. O Vandir contou a história aqui, eu só prego em cima das coisas dos outros, você percebeu, né? Frase do um, texto do outro, eu não preparo nada, eu só pegando. O Vandir falou do Billy Graham aqui. E o Billy Graham ele falava o seguinte, que a conversão é 5% da caminhada. Você acha que você decidiu por Jesus? Entrei no céu, fechou a porta. 95%, meu irmão, é a caminhada, é a perseverança, é o discipulado. A gente não chegou em lugar nenhum ainda, meu irmão. A gente está muito longe, talvez. O Vandir falou que queria que o senhor voltasse nesse minuto. Eu quero trabalhar um pouquinho mais para ir mais seguro. Vai aqui, né? A gente tem que ir para cima. Eu separei alguns textos aqui para conversar com você, mas estou falando tanto que talvez eu não consiga usar todos. Mas quando a gente olha, por exemplo, a vida de Moisés, quando a gente olha para a história desse homem, é uma história louca. Ele é jogado no negócio lá, a filha do faraó encontra ele lá, fica um tempo lá, curtindo onda de playboy. De repente dá 40 anos, adolescente, né? Fica meio rebeldão lá, vê uma injustiça, vai lá, mata outro cara. Mata o egípcio que estava agredindo um hebreu. Ele falou assim: não, fiz o certo, estou em paz. Fiz o que tinha que fazer. E daqui a pouco ele chega, tem 2 hebreus brigando, e ele chega e fala assim: ei, o hebreu falou: o que você veio aqui, meteu o dedo aqui, já matou um egípcio, agora o que você está fazendo aqui, cara? E ele, Big Brother, alguém me viu. E Moisés desaparece, cara. O homem vai embora, ele tinha tudo para dar certo. Ele era neto do faraó, cara. Ele tinha grandes condições. Mas no momento impelido ali pelas suas emoções, até numa atitude lícita, ele mete a mão no negócio lá e acabou se dando mal. E vaza. Talvez se fosse eu e você, a gente fala assim: já era. Deu ruim. Deu ruim, matei alguém. Alguém já matou alguém aqui? Quem que é esse moço ali? Cadê? Ninguém levantou a mão, você está curioso, né? Ninguém vai matar ninguém aqui hoje, fique em paz. Só o Senhor que vai matar você e vai viver através de você. Eita glória. Mas ele foge, cara. Acabou a vida do cara. Perdeu o palácio, perdeu uma mata, perdeu egípcios, perdeu hebreus e vai lá para o meio do nada. Mas Deus tinha um plano para a vida dele. Assim como Deus tem um plano para você, independente do que você fez, independente do que você faz, independente de você Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Mas vai ter um momento crucial da tua história, que você não vai ter que só decidir, você vai ter que se mover. Que não vai ser simplesmente um momento, que a gente vive de momento. A gente vive muitas vezes de apelo. Mas quando a gente vai embora, a gente vai igual. A gente volta do mesmo jeito, esperando o próximo apelo.
Mas quando você entende o que o Senhor espera de você, e quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, você se levanta e diz: agora eu vou, porque eu entendi. Mas Rafa, não é fácil. Eu não disse que era. Mas quando o Senhor nos encontra, Ele já nos encontrou, Ele nos dá garantias, Ele nos prepara, Ele nos promove, para que a glória dEle seja manifesta através da nossa vida. Você é o modo operante do Senhor nessa terra. Se você pega essa história de Moisés, eu vou andar num texto aqui que eu acho importante a gente passar, lá em Êxodo. Capítulo número 2, ele tinha feito tudo ruim, matou o egípcio, foge. Mas no capítulo número 3, o Senhor quer trazer ele de volta. No capítulo número 3, o Senhor fala assim: não, Moisés, ele pode muito. Se eu encher esse cara, ele pode muito. E ele vai ter um encontro com Moisés ali. Você sabe como isso funciona? Parece uma sarça ardente lá, não sei o que é uma sarça, nem uma sarça ardente, mas é uma planta pegando fogo, amém. E a hora que o Senhor começa a falar com ele, e ele começa a ter uma discussão com o Senhor. Não, eu não vou. Que jeito que eu vou? Eu vou falar o que para eles? Eu vou dizer o que para eles? Com que cara que eu vou? Eu fiquei 40 anos fora. Eu já não sou nem mais amigo de hebreu, nem amigo de egípcio. Como é que eu vou chegar lá? Eu vou dizer o quê? Você nunca perguntou isso, né? Como é que eu vou falar de Jesus? Não, eu quero fazer, eu até quero fazer, eu quero marcar minha geração, mas como é que eu vou fazer isso? De que jeito que eu vou fazer isso? Não, eu estou esperando uma oportunidade, mas uma oportunidade é o dia inteiro. Os campos estão brancos já. Você precisa ver a oportunidade em todo momento, em todo lugar. Depois desse tempo que nós vivemos, principalmente, as pessoas estão sedentas. Tudo aquilo que era palpável, meu irmão, economia, deu problema. Saúde, o povo achava que estava seguro, entrou um negócio dentro de casa lá, uns negocinhos vermelhos assim, parece uma mamona, sabe o que é mamona? É isso, uma mamona vermelha que mata, é isso. O cara entrou, arrebentou com tudo. Todo mundo que achava que tinha uma segurança, todo o planejamento humano, meu irmão, foi embora. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão esperando a manifestação do Senhor através da sua vida, através da minha vida. E você está de conversinha, achando: será que vai? Será que não vai? Mas o Senhor, Ele fala uma coisa para Moisés, era isso que eu queria dizer para você, que mexe comigo, que tem a ver com legado. Que quando o Senhor começa a falar com Moisés, Moisés fica meio na dúvida: quem é o Senhor? O que eu vou dizer que o Senhor é? Que nome que eu dou? Se apresenta direito. E daí o Senhor apresenta uma carteira, um legado para ele. Você não está ligado ao meu nome? Então eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Uau! Eu estava meio na dúvida de que era o Senhor, mas o Deus desses homens eu conheço. Eu estava meio na dúvida do que eu ia falar, mas agora, olhando para tudo que o Senhor está falando, eu sei que esses homens tiveram um Deus que agiu em favor deles, transformou a vida deles e transformou o redor deles. Então eu acredito. Mas a proposta de Deus agora para Moisés não era assim: olha, Moisés, chega dizendo, olha, que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não, diga que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o de Jacó, mas sou o teu Deus agora e serei Deus desse povo, se eles permitirem. Sabe o que o Senhor quer que você tenha? Esse sentimento de pertencimento.
ao ponto de você ter a certeza de que isso aqui não é um discurso teológico, isso aqui não é um jargão que a gente usa num culto. Deus, Ele é o seu Deus, Ele tem algo contigo, Ele tem algo para você, Ele tem algo com você para este tempo. Quando lá em João capítulo número 3, Nicodemos vai conversar com Jesus e fala assim: Senhor, como o Senhor faz isso? Só pode ser Deus. Assim, é Ele mesmo. E se você nascer de novo, você também pode ver a mesma coisa, Nicodemos. Eu vim trazer acesso. O legado de Jesus para nós, Ele deixou, meu irmão, para que você possa se apossar disso. Porque antes você estava distante, mas agora você é cordeiro, e a mesma graça, o mesmo favor, o mesmo poder, a mesma unção, a mesma direção, o mesmo propósito, o mesmo chamado de Jesus está para nós hoje. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Deus, você não sabe quem eu sou. Eu matei, Senhor. Você está falando isso porque você não me conhece. Você está falando isso porque você não sabe. Eu vejo pornografia de madrugada. Você está falando isso, você não sabe. Eu sou mentiroso. Você está falando isso, mas você não sabe. Às vezes eu dou uns tomé nos bolsos da calça do meu pai. Você está falando isso, mas você não sabe os meus pensamentos, as minhas conversas no WhatsApp. Mas o Senhor fala algo para Moisés: olha, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, mas eu também sou Deus de Jacó. É difícil a gente conseguir compreender esse texto dessa forma, mas eu vou fazer uma análise anterior para você entender. Ele disse que ele era o Deus de Abraão. Escola Bíblica Dominical, Abraão não se chamava Abraão, ele se chamava o quê? Abrão. Mas Deus disse que era Deus de Abraão, o pai da fé, o precursor de tudo. Mas também disse que ele era o pai de Isaac, o Deus de Isaac. E Isaac, meu irmão, não precisa mudar o nome, ele era a própria identidade da promessa sendo cumprida. Mas quando Deus diz que Ele é o Deus de Jacó, meu irmão, se você voltar lá em Gênesis 32, 28, você vai ver que Deus tinha mudado o nome de Jacó. Antes dessa conversa, Deus tinha mudado o nome de Jacó. Não era mais Jacó, era Israel. Não era mais Jacó, agora ele tinha o nome de pompa, porque Jacó era enganador, era o suplantador, era o cheio das mentirinhas. Mas quando Deus se apresenta para Moisés, a revelação era exatamente essa: Moisés, eu sei que você tem coisas que precisam ser resolvidas. Moisés, eu sei que tem coisas que você precisa mudar aí dentro. Moisés, eu sei que você tem carregado culpa, medo. Mas eu sou o Deus de Abraão, o pai da fé. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou aquele que cumpre as promessas. Mas eu também sou Deus de Jacó, eu sou o Deus dos enganadores, dos mentirosos, dos pecadores. Eu tenho o poder de pegar aqueles que nada são, restaurá-los e colocá-los num propósito. É este Deus que nós servimos. E o nosso problema muitas vezes de viver aquilo que Ele tem para nós é porque nós nos sentimos indignos. Meu irmão, sempre seremos indignos na presença de um Deus santo, mas Ele escolheu perdoar você, restaurar você, limpar os teus pecados e dizer: está no jogo de novo, vai para cima. Ah, mas e se eu pecar? Se pecar, volta, porque a gente tem um sumo sacerdote que se compadece de nós. Eu já tentei, tenta de novo. É esse Deus que te chama. É esse Deus que me chama. E Ele pega Moisés e diz: vem comigo, cara. Mas tem coisas que, e Moisés ainda tinha, ele era
gago. Ele tinha culpa. Ele começou a colocar um monte de limitação, mas eles não vão me ouvir, mas isso, aquilo, mas eu sou dura, eu sou boca dura, isso aqui. Moisés, cala a boca. Põe a mão no teu peito, Moisés. E Moisés coloca a mão no peito, e a hora que ele tira a mão estava leprosa. Daí Moisés assusta. E diz, coloca a mão de novo. E ele coloca a mão, e a hora que ele tira a mão estava limpa. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Não eram as mãos de Moisés que estavam leprosas, era o seu coração. Um homem e uma mulher com um coração doente não tem o poder de tocar e transformar nada. Um homem e uma mulher que ainda precisam de resolver coisas no seu coração nunca serão aquilo que o Senhor quer que eles sejam. Por isso que antes de Deus usar Moisés, Deus cura Moisés. Deus trata. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil na nossa geração. Nós somos os filhos dos pais divorciados. Nós somos os órfãos de pais vivos. Essa geração é marcada por tanto abandono, por tanto medo, por tanta culpa. Às vezes se culpa até das coisas que não cometeu, mas por estar ali no meio se acha culpado. E quando olha para dentro de si, está tão machucado, que não consegue estender a mão para curar nada, meu irmão. Porque antes de Deus usar você, Deus quer curar você. Não dá para construir um legado, é difícil, eu já disse. Não dá para construir um legado doente. Não dá para construir um legado machucado. Não dá para construir um legado carregando fardos do passado. Eu sou órfão de pai e de mãe já. Meu pai morreu neste ano, Covid. Minha mãe morreu há 3 anos atrás, infarto. 54 anos, 58 anos respectivamente. Eu não fui criado pelos meus pais. Minha mãe, muito cedo, separou do meu pai, eu tinha 6 anos. Depois de se separarem 18 vezes em 9 anos, eles separaram definitivamente, eu tinha 6 anos. Minha mãe se envolveu com outro homem. Poucos meses depois se descobriu grávida e infectada com HIV, AIDS. A nossa vida virou de ponta cabeça. Eu morei com vó, morei um tempo com meu pai, morei na rua, morei em estúdio de tatuagem, morei sozinho e fui vivendo. Quando eu me converti em 2007, eu comecei a restaurar minhas pontes do passado, cara. Eu entendi que eu decido o que eu vou fazer com aquilo que me fizeram. E eu chamei o meu pai. Eu tive a oportunidade de dar um testemunho na igreja 6 meses depois de convertido. E eu não estava sem relação com meu pai, porque a gente tinha brigado quando eu saí de casa, 17, 18 anos. E eu liguei para ele e falei assim: ó, hoje eu vou falar um negócio na igreja, eu queria que o senhor fosse. E ele foi, contei o testemunho, aquilo que Deus tinha, o que tinha acontecido, um pouco disso que eu falei para vocês, a obra que Deus tinha feito. E pedi perdão para o meu pai naquele momento. E nós nos tornamos melhores amigos em seguida. Vivi os últimos anos da vida do meu pai. Quando eu fui pastorear em Jaú, eu levei ele para lá. Moramos na mesma cidade os 2 últimos anos. Pudemos aproveitar muito o que não aproveitamos na vida toda. Fiz o mesmo com a minha mãe. Ela morava numa cidade diferente. Comecei a visitá-la. E a gente, apresentei minha esposa. E a gente começou a criar um laço ali. E eu me lembro que no final do ano de 2017, a minha mãe estava querendo visitar a gente lá em Jaú.
E quando ela estava planejando em vir em janeiro, minhas meninas tinham nascido, mas minha mãe caiu no banheiro, fraturou a costela, e daí ficou um pouco acamada. Falei assim: eu vou mais na frente. Mas passado um mês ela infartou repentinamente, e eu fui lá ver minha mãe, já no velório. E quando eu voltei embora, eu voltei mal, fui sozinho, quis ir sozinho. O pessoal falou: não, quero ir sozinho, eu preciso desse tempo. E eu fui, rodei cerca de uns 400 quilômetros. E eu fui, tive um momento ali, dessa gravidez, quando o HIV veio, vieram gêmeos. Eu tenho 2 irmãos gêmeos, e com 28 anos, e a gente teve ali um tempo junto. E a hora que eu entrei no carro, eu voltei, eu comecei a chorar. Eu comecei a pensar, falei assim: pô Deus, agora que está tudo certo, agora que eu tenho os filhos, agora que eu tenho essa cabeça, agora que eu tenho, por que agora? Sabe aquela saudade de coisa que você nunca teve? Essa era a minha sensação, sabe? E eu voltei no carro chorando, e o Senhor, Ele começou a falar comigo. E o exemplo que o Senhor usou para mim foi Moisés. Eu parei o carro porque eu não aguentava. O Senhor começou a falar comigo e eu não conseguia mais dirigir. Eu encostei o carro, o Senhor falou assim: Moisés, se você não tivesse sido arrancado de casa, você não estaria onde você está hoje. E não é uma plataforma, meu irmão, é na presença. Eu não estou nem aí se eu estou aqui ou se eu estou aí. É quem eu tenho. E o Senhor começou a me mostrar que tudo o que aconteceu comigo, com o meu irmão, com a família, com as crises, com o choro, fazia parte de um propósito. Deus nunca perde o controle de nada, mesmo que a gente tome escolhas erradas, mesmo que quem está ao nosso redor, Deus, Ele tem um propósito para nós, Ele quer nos usar, Ele não vai desistir de usar você. É por isso que eu não quero voltar no passado. É por isso que se eu olhar, eu não voltaria, eu não mudaria nada. Porque o melhor que eu precisava, eu encontrei. O chamado, o propósito, a direção do Senhor, a oportunidade de poder construir diferente. O Senhor coloca em nossas mãos a oportunidade, meu irmão, de fazer algo diferente. As tuas escolhas, aquilo que você faz, decidir e agir. Eu não posso voltar lá para a minha família, eu não posso casar, tirar os meus pais do túmulo, fazer eles se reconciliarem, voltar para uma vida que eu nunca tive, mas eu posso pegar minha esposa e os meus 4 filhos e fazer do meu futuro algo que glorifica a Deus. Aonde que você está parado? O que te fez parar? Porque não é você que está fazendo a diferença na tua casa, porque não é você que está fazendo a diferença na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, por que não é você? Por que você parou? Por que você não está indo para cima? Por que você não está exalando Jesus aonde você vai? Por que as pessoas não estão olhando para você e falam assim: olha, eu não sei o que você é, eu não sei o que você tem, mas eu quero isso. É só isso que nós temos, e é só isso que vale, meu irmão. Nada mais vale, nada mais tem valor. Quando Pedro e João estão entrando ali no templo, eles poderiam entrar ali e ser igual aos fariseus lá de Marcos 3. Não, a gente tem um culto. Não, a gente tem uma responsabilidade. Mas eles encontram ali um homem com necessidades. E aquele homem queria o que o mundo quer: prata, ouro. Mas eles não ligavam para isso. Assim, o que eu tenho eu dou. Ou a gente não tem o que você quer, mas a gente tem o que você precisa.
Às vezes as pessoas elas estão querendo que você dê aquilo que elas querem. Ai, mas você não faz isso com a gente. Ah, você não vai em tal lugar, você não fala tal coisa, você não assiste tal coisa, você não bebe tal isso, você não fuma isso, você não beija ninguém. Não interessa. Isso é o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Comece a se posicionar, jovem. Quando terminar a conferência Legado, você vai ter a oportunidade de escrever o teu, porque senão vai ser mais um tema, mais um encontro, mais uma conferência. E meu irmão, se a gente ficou um ano em casa, para voltar, para fazer as mesmas coisas, e ter os mesmos resultados, me deixa eu voltar para casa, vai. O Senhor está nos chamando para algo diferente. Está nos chamando para parar de olhar só para a estrutura, para os rituais, e nos colocarmos como profetas dessa geração que somos. Existe uma geração clamando, e a Bíblia diz que você tem a resposta, porque você é filho de Deus. É a manifestação dos filhos de Deus, não é dos membros de igreja, não é dos líderes de jovens, não é dos promotores de evento e conferências. São os filhos de Deus. O que você vai fazer com tudo isso? O que você vai fazer com isso? Você pode se colocar em pé? Eu quero orar com você. Meu irmão, minha irmã, jovem, querido, adolescente, eu estava fazendo meu pai era engenheiro, se formou em engenharia e faleceu. Mas eu estava fazendo aqui umas análises aqui do espaço, e eu consigo observar que o mesmo distanciamento que você consegue ter aí, você consegue ter aqui nesse altar. Então nessa tarde, essa desculpa você vai ter que tirar. Se você não responder aquilo que Deus está impulsionando no teu coração, e daí o problema é teu. Mas não bota a culpa na pandemia, porque você está... A gente precisa parar de ser como o sapo, que só decide, legal, eu vou, amanhã eu vou, e vai para cima, meu irmão, e vai para cima, e não perde a oportunidade, e fala assim, não, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso que eu vou fazer, agora é isso mesmo, eu vou fazer a diferença agora. Agora eu entendi que os meus problemas, eles não são empecilhos, as minhas lutas não são empecilhos, porque o Senhor levou sobre si tudo isso. A minha falta de habilidade não vai me prejudicar, porque Deus não vai usar você nas tuas habilidades, Ele vai usar você na tua debilidade, porque o poder dele se aperfeiçoa onde você é fraco. Mas se tem uma coisa que Deus não usa, são os indisponíveis. É por isso que Deus está usando tanto o Juninho. Dá lugar, irmão. É porque a gente vê muita gente, a gente olha e fala assim, não, dá lugar, irmão. Mas eu queria ser, você não quer nada. Porque você acha que o Senhor vai vir aí, vai te arrancar, meu irmão? Não, não vai. Não vai, não me arrancou de lugar nenhum. Tive que ir andando. Tive que tomar uma posição. Tive que entender que o Senhor, Ele quer uma resposta ao convite que Ele me fez. Eu falo, o povo não acredita, mas quando eu me converti, eu não perdi um apelo, meu irmão. Nenhum apelo. Até o meu útero foi curado. Porque eu ia em tudo, meu irmão.
Eu ia para cima. Assim, eu não vou perder não. Se o Senhor quer fazer, Ele vai encontrar um vaso aqui. Eu creio em nome de Jesus que Ele vai encontrar mais do que um nessa noite. Eu creio que o Senhor vai encontrar mais do que um hoje, que vai dizer, eu sou essa pessoa. Eu estava pensando que eu não era. Eu cheguei aqui pensando que legal não tinha nada a ver comigo, que eu estava aqui para assistir culto, para ficar sentado. Mas eu entendi que o Senhor tem um propósito para mim, que o Senhor tem um chamado para a minha vida, e o Senhor vai me usar, porque eu vou dar lugar ao Senhor. As minhas crises, o meu passado, as minhas dificuldades vão dizer, sai, manda para fora. Porque Ele vai te encher, e Ele vai te encher de um jeito que você vai transbordar, meu irmão. Você não vai nem ficar planejando o que você vai fazer. Hoje é dia de curar um cego, ou é dia de pregar para o desviado? Hoje é dia de orar pela enfermidade, ou hoje é dia de falar com aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? Você vai transbordar, meu irmão. Você vai caminhar, e à medida que você vai vivendo, você vai fazendo, e você vai tendo experiências, porque é isso que Deus quer fazer na sua vida. Agora, se você quer isso, o que você está fazendo no teu lugar, meu irmão? Vem aqui e diga, isso é para mim, eu quero isso hoje, eu quero viver isso, eu quero ser um instrumento do Senhor, eu quero deixar um legado na minha geração. Vai ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, mas vai ser o Deus do Vandinho, vai ser o Deus do Vini, vai ser o Deus da Gabi, vai ser o Deus da Carol, vai ser o Deus do Juninho, vai ser o Deus do Carlos, vai ser o Deus da Maria, vai ser o teu Deus. É hoje. Você vai se levantar diferente, porque não é sobre você, é sobre Ele, e Ele está aqui dizendo, eu sou o teu Deus, eu te sustento, eu te levanto. E se você estava atrofiado, se você estava ressequido, se você estava com lepra, hoje o Senhor te cura em nome de Jesus. Renova propósitos hoje, Senhor. Renova chamado hoje, Senhor. Restaura o coração dessas pessoas aqui à frente, Pai. Cura traumas familiares, Pai. Cura crises de identidade, Pai. Cura autoestima baixa, Pai. Todos aqui são seus filhos, imagem e semelhança do Senhor, e foram chamados para o propósito. Oh, Papai, em nome de Jesus, nós nos colocamos hoje como instrumentos em Tuas mãos. Toma-nos, Pai, toma-nos e usa para a Tua glória. Nós queremos ser a flecha na mão do valente. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, Pai, ser lançados nessa geração, Pai. Nós queremos, Pai, atingir o alvo, Pai. Nós queremos, Pai, escrever a história. Toca os Teus filhos hoje. Derrama sobre eles dons, derrama sobre eles talento, derrama sobre eles a Tua presença, Senhor. Queima no coração deles, Pai. Batiza-os, Pai, nessa tarde. Enche-os, Pai, de tal forma, Pai, que o peso da Tua glória seja, Pai, perceptível, Pai, nesse ambiente, Deus. Nós não queremos resistir, Pai. Nós não queremos permanecer como estamos. Nós não queremos, Pai, ser aquilo que fizeram a nós. Nós queremos ser, Pai, conforme aquele que nos formou, que nos chamou e que tem, Pai, nos convidado para viver uma vida segundo o Teu propósito. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai, no Teu poder. Eu creio, Pai, que o que o Senhor fez com Moisés, que o Senhor fez, Pai, com tantos homens e mulheres da Bíblia e daqui hoje, há de se cumprir neste lugar. E nós queremos, Pai, simplesmente dar lugar para o Senhor. Pai, toma o Teu lugar em nossas vidas, toma o Teu lugar em nós, e nos usa para a Tua glória, em nome de Jesus.
Aleluia. Presta atenção àquilo que vai ser ministrado agora ao teu coração, meu irmão, porque tem a ver com você. Olha de onde ele está tirando. Não tem barreiras mais. Ele te encontra. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Levante suas mãos, declare isso. Derruba muralhas, destrói. Ele está te visitando aí, querido. Ei! Traz luz.